Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um programa Chama no Pod e, na verdade, estamos inaugurando o novo modelo de canal. Eu sou o Danilo Lima. Sou o Thiago César. E nós estamos com o nosso convidado aqui, amigo pessoal, Rodrigo Canuto. Apresentar o nosso convidado, Rodrigo Canuto é comissário de polícia com 15 anos de casa, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito e Processo Penal, instrutor de tiro, instrutor de defesa pessoal, membro da minha primeira equipe na polícia, meu primeiro canga, meu amigo pessoal, jiu-jiteiro e cana dura. Chama no pod, Catita. Boa noite, comissário, Rodrigo. E aí, meu velho, um prazer recebê-lo aqui. Um prazer receber você abrindo o meu programa. Sei que você representa esse pessoal que está nos assistindo, representa os nossos inscritos, representa o meu pensamento. É um exemplo para mim como policial, como pai, como cristão. E para mim é uma honra enorme estar com você aqui. Tranquilo, o Canuto é realmente uma referência aí para todos nós. E quem é entusiasta aí do armamento civil, né? Acho que vai ser uma entrevista bem legal, viu, Dan? Cara, para mim é uma honra. Tantas histórias, né, que a gente já passou na polícia. Tive a oportunidade de receber você, eu com um ano de polícia. E inúmeras vezes estava ali no Varadouro e você chegava sempre perguntando, né, qual era de mesmo para aquele dia, né? E essa expressão era sempre o que é que tinha para fazer no dia, né? Então, tudo isso aí que você falou, né? O amigo pessoal é uma verdade. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, abrindo o programa com essa primeira entrevista aí. Rodrigo, o que é que você tem a dizer assim de como começou esse entusiasmo, né, por ser policial? A gente sabe que tem muita gente aí querendo entrar na polícia, não só civil como militar, como entrar num concurso público, né? E muitas vezes não sabe muito bem o que faz, nem o policial civil, nem o policial militar, ou mesmo se tem vocação para aquilo. Eu mesmo queria ser policial, porque tenho diversas pessoas na minha família que são, mas não sabia direito o que fazia, né? Mesmo assim me apaixonei, como acredito que você se apaixonou também. Diga aí como é que você teve esse entusiasmo. Irmão, na minha vida foi o seguinte, eu tenho um irmão de mamãe, né, meu tio Carlos, que a gente não pode falar ex-militar, não, militar não deixa de ser nunca, né Tiagão? Então assim, meu tio já da reserva há muitos anos, e ele só teve uma filha mulher. Então toda cerimônia que tinha lá no segundo comar, toda promoção que ele recebia, todo elogio, ele sempre me chamava para ir, né? Minha mãe sempre foi muito chegada a ele, né? E eu ia para aquelas formaturas militares já desde pequeno, né? E eu comecei a vibrar com aquilo, né? E aí as brincadeiras de infância, polícia ladrão, aquela coisa toda. Até que eu, época de serviço militar obrigatório, fui servir, né? Me alistei, fiz todo aquele processo, né? E fui designado para o CPUR. E no CPUR, eu tive a oportunidade, né? E eu digo que o CPUR é uma grande passagem ali da adolescência para a fase adulta, né? De você sair daquele jeito de menino, né? E você passar para realmente a fase adulta, adquirindo responsabilidades. Eu acredito até que o serviço militar... ele tira muito isso de casa de mãe, né? Por mais que você permaneça, você vá servir, permaneça na casa da mãe, ele tira muito isso de casa de mãe. Ele nos mostra como é a vida real. Porque a vida real não é aquele conforto. Exatamente. Ali, não. A vida real é diferente. Você vai ter que ralar, né? Exatamente. Para ter as coisas, né? E aí, logo quando eu cheguei no CPUR, né, a gente tem aquele período básico. E no período básico a gente passa por todas as armas, né? Todas as armas... São armas básicas e armas de apoio. Né? Infantaria, artilharia, material bélico, intendência, engenharia. Então a gente passa para conhecer, para poder você escolher o que
o que você vai querer, né, seguir na sua carreira. E uma vez escolhida a arma, você não tem mais como voltar atrás, né? Você vai ser daquela arma pro resto da sua vida. E, cara, no meu ano lá tinha chegado um major, ele tinha vindo da brigada paraquedista. O cara era muito vibrador, velho. Major Bloase. E quando eu vi o major, ele foi comandante da minha companhia. E eu disse, major, o senhor vai ficar em que curso? E aí ele logo me mostrou, né, o símbolo da infantaria, que ele ia ser um dos instrutores do curso de infantaria. E aí eu até não trouxe para cá, mas eu tenho essa foto. E interessante, quando eu peguei a minha bolinha lá da infantaria, cara, eu tava com um sorriso, que eu queria aquilo ali para mim, sabe? Eu queria aquilo ali para mim, eu queria ser da infantaria. Aí é engraçado porque no Exército, né, tem as Olimpíadas, né? Sim. E aí, como o CPUR é um regime escolar, cara, nas Olimpíadas o CPUR pega fogo, sabe? E aí, no meu ano, a infantaria foi campeã, foi uma alegria. E nesse mesmo ano, no final do ano, que foi 98, eu fiz concurso para a Polícia Militar. Fiz concurso para a Polícia Militar, um concurso meio despretensioso. Mas acabei... Oficial ou... Para oficial, né? Fiz para oficial, fiz lá pro CFO. E aí foi interessante porque eu fiquei em 23º e no meu ano só entraram 14. Cara, eu fiquei triste, desmotivado e tal, e aí fui ser representante, né? Entrei na faculdade, fiz um primo meu tinha passado uma entrevista para ser representante de medicamento. Eu entrei nessa empresa, depois fiz teste para entrar em outra, fui morar em Natal e fui ser representante. Quando que em 2004 teve uma reportagem da Veja, né? E o título era Os Intocáveis. E tinha uma foto do CAOP da Polícia Federal. E aí aquela chama, né? Que tinha se apagado. Já acendeu a Fênix. Aquela chama que tinha se apagado. É isso aí que eu quero. Surgiu das cinzas. Com aquela reprovação lá no concurso da Polícia Militar. Meu irmão surgiu assim de um jeito. Eu falei, rapaz, eu quero ser isso aí. E aí foi quando eu, né, fui fazer direito e estudar para concurso. E passei no concurso da Polícia Civil em 2006. E aí a prova foi anulada. Teve todo aquele processo lá. Em 2007 teve outra prova. 2008 academia e nomeação. E aí cá estamos. Cá estamos até hoje, né? Tu acha que essa formação militar, antes de entrar na polícia, esse contato com disciplina, militarismo em si, muita gente critica, mas eu acredito que aquilo ali existe por um motivo, né? A rigidez é necessária para você comandar um grande número de contingente, né? Muita gente critica, né, o militarismo, mas tu acha que esse tempo servindo te ajudou na tua formação de homem, de querer ser combatente, de continuar na luta, né? Quem sabe que a guerra é diária, né? Cara, eu não tenho dúvida, sabe? Tem um amigo meu que dizia assim, se o exército bem soubesse, te pagava um salário pelo garoto propaganda que tu se tornasse, né? Porque, bicho, você chega ali no CPUR com um cabelo grande, você nunca arrumou sua cama de repente, né? Teus pais nunca te cobraram tu arrumar tua cama, no máximo tu ia ali, lavava um pratinho, e agora tu vai ter que fazer faxina. E muita gente critica aí o fato da faxina, mas a faxina ela tem um caráter pedagógico fantástico. Porque aquilo que você limpa, você não vai querer sujar. Percebe? Então, quando você tem alguém limpando pra você, você fala, pô, tô nem aí, se sujar, vai ter gente ali vai limpar. Você tá entendendo? Enquanto, na verdade, quando você limpa aquilo ali, quando você limpa o banheiro que você usa, quando você varre a frente da calçada da Alameda lá do seu curso, da sua companhia, do seu pelotão, irmão, você vai preservar por aquilo ali, né? Então, as pessoas criticam, né? E eu acho desarrazoadamente a hierarquia e disciplina que existe no serviço militar, mas a vida é repleta de hierarquia. A diferença é que quando tu faz uma besteira no exército, teu superior te chega e te dá a velha mijada, né? Aquele velho xixi, né? Na tua cara, te dá uma mijada, te dá um esporro e, pô, tu segue a vida. Na empresa lá que tu trabalha, se tu fizer uma besteira, o cara não vai te dar mijada não, pô, o cara vai te demitir. Percebe? Então, se você já está inserido, se você já consegue, né? E a hierarquia, ela veio desde quando a gente nasceu. Na nossa casa, a gente deve hierarquia aos nossos pais.
Nossos avós chegam na sua casa, seus pais dizem, obedece vovô e vovó. Então, quando você chega no exército, isso é só um meio mais exacerbado de hierarquia, porque vai chegar um momento que você vai ter que cumprir a ordem sem questionar. Sim. Né? Numa situação de necessidade de cumprimento de uma missão. Né? Não sei se tu concorda, eu acho até que a hierarquia que tu estava comentando, fazendo uma comparação, a hierarquia extra-exército, extra-familiar, ela é muito mais pesada sempre. Né? Ela sempre é muito mais pesada. Tem um ditado que a gente escuta muito no meio militar, mas também escuta, na polícia civil também escuta. Né? Escutava mais antes, quando a gente pegou o pessoal mais antigo. Agora, o pessoal que tá na ativa são os mais novos, né? Que é o novinho, ele tem que se foder. Já fui novinho e você não entende porque eu tenho que me foder, né? Mas a comparação é a mesma. Você tem que se foder porque você não sabe o que custou pra estar fácil daquele jeito. Pra estar fácil daquele jeito, custou a vida de muitos policiais. Custou o esforço, o sangue de muita gente. Esse negócio, quando tu fala que se você limpa, você não vai querer sujar, né? Se tá muito fácil, você não sabe o que custou pra estar fácil daquele jeito. Exatamente. Então não é que ele tem que se fuder, é que ele tem que saber o que custa. Ó, isso aí só a experiência traz. É. E me veio agora uma história, assim que eu entrei na polícia, que entra sempre vibrando muito, né? Querendo resolver. Um corpo que não vibra é o quê? É um esquema. Tem que vibrar. Então, assim, a gente entra naquela vibração, querendo resolver o problema do mundo, e isso, de uma certa forma, é bom, porque se você... existe uma palavra que tem sido utilizada muito atualmente, que eu tenho deixado de utilizar, mas que ela é muito importante, que é a empatia. Isso. Ela tem sido usada de forma distorcida. Né? Mas quando você tenta ser um policial, que você, né, vai para toda operação, que você quer estar em todo flagrante, que você quer estar em todo... É porque você está se importando com o outro ali, com quem está cometendo o crime, quem está extorquindo, quem está... E me fez lembrar uma questão desse tópico de experiência que só os cabelos brancos trazem. Os cabelos brancos, né? Tava num plantão, em Peixinhos uma vez, entrou uma mulher toda ensanguentada, cara. Tinha levado uma pisa, mas uma pisa grande. E aí quando eu cheguei, disse, minha senhora, o que foi isso? Ela disse, meu marido chegou em casa e fez isso aqui comigo. E eu logo fui chamar o comissário, vamos buscar, tem que pegar. Aí o comissário chegou e disse, novinho, faça o BO. Aí eu olhei pro comissário assim, eu disse, mentira, velho, que esse bicho quer que a gente faça o BO, a mulher tá toda ensanguentada aqui, a gente tem que buscar o cara, né? Aí ele, faça o BO, aí eu fui fazer o BO, invocado, né? Quebrando. A tecla assim, Quebrando. do computador. Quando eu terminei o BO, que imprimi, entreguei a ele, ainda soltei a gracinha, né? Falei, e aí, a gente pode buscar o cara agora? Aí ele pegou o papel, olhou pra mim e disse, se você tivesse chegado lá, ele tivesse reagido e você tivesse atirado nele e ele morrido, ela não ia lhe dar nenhuma dessas informações aqui. Ela ia dizer, eu não pedi pra matar meu marido. Porque quando a gente estiver numa situação dessa, que o cara acabou de cometer um crime, tudo pode acontecer. Sim, isso. Tudo pode acontecer. O cara pode pegar uma faca, ir pra cima do policial, pode puxar uma arma, tá embriagado, né? E você precisar se defender, e se esse cara viesse a óbito, era a primeira coisa que ela ia dizer. Então, só a experiência, usando a expressão aí, nesse momento, eu me fudi, digamos assim, né? Porque o comissário chegou, fez uma coisa que eu não queria ter feito, eu queria ter ido buscar o cara. E ele tava te defendendo. E ele tava me defendendo. Mas só a experiência traz isso aí, velho. Aí depois eu percebi, quando ele falou. Cara, não lembro. Agora eu não lembro. Foi logo no os início. meus plantões de polícia, né? E o contato, assim, que a gente tem uma ideia meio romântica de polícia, que eu ainda tenho, né? Mas assim, o contato com a realidade, porque tem muita coisa que a gente que tem... Eu não vou dizer que não tem ninguém aqui rico de boas condições, não somos, né? Mas assim, o contato com certos locais causa estranheza, né? Causa estranheza. Eu lembro de não sei se eu já contei essa história aqui, mas a primeira... funcionava um lixão. Sabe, lembra se eu já contei, Thiago, essa história aqui? Não lembro. Eu nunca tinha entrado num lixão, nem estado em nada
nem parecido com aquilo. Era a área da gente, né, da 25ª. E quando eu entrei no lixão pela primeira vez, é surreal. É estarrecedor. O urubu pode parecer brincadeira, mas o urubu é quase o seu tamanho, pô. Tá gordinho ali, né? Os cavalos. Cevada. Cavalo solto correndo, doido, porque escorpião pica, ou sei lá o quê, ou se fura em alguma coisa. E assim, um calor sobrenatural, assim, não, sobre-humano, né? E o pessoal parecendo um Talibã com Camisa, né? camisa, por causa do calor mesmo, e para aguentar estar ali naquela atividade que ruim, né? Desumano. Que é desumano, que nenhum humano deveria estar lá. Isso aí me causou um impacto pesado, né? Teve alguma situação assim? Cara, eu cheguei na polícia, fui pro Varadouro, né? Com 15 dias fui redistribuído para Peixinhos. E Peixinhos, ele tem aquela parte, tipo ali da Presidente Kennedy, né? E tem a parte que você vai entrando ali naquelas ruas. E quando eu comecei a entrar ali, eu vi uma realidade muito difícil, né? Para as pessoas. De gente muito pobre, que muitas vezes estão debaixo de um jugo do cara que domina a região. E muitas vezes eu fico muito revoltado quando se romantiza a atividade do tráfico, né? Porque aquelas pessoas que estão ali, elas estão sofrendo o verdadeiro jugo, né? O que a Bíblia chama dos grilhões, as amarras, né? De coisa ruim. Porque é o cara que dá toque de recolher, é o cara que estupra tua filha adolescente, é o cara que, né, enfim, que dá pisa, né? Que chega uma pessoa e bate sem entender nem pra quê. Então essa realidade, né? Porque a gente que... Você é criado... Você vai pra escola, você tem a proteção dos seus pais, e você vê ali que muitas crianças que estão naquele ambiente que só a graça redentora de Deus para tirar daquilo ali, para nos transformar. Só intervenção divina. Só, né? Então a gente vê... Eu particularmente me choquei muito com isso. Uma coisa que eu faço questão de dizer sempre é que mais de 90% do pessoal que mora em comunidade são pessoas de bem. Eu não tenho dúvida disso. E o pessoal não enxerga isso, tem um certo preconceito com isso, né? E são pessoas de bem que estão ali, como você disse, sofrendo pela força de um poder paralelo ao Estado, né? Isso estimula, muitas vezes, você trabalhar até passar da hora e arriscar a vida mais do que deveria, né? Porque arriscar a vida a gente sempre está disposto a isso, né? Mas isso aí também Até hoje, tem uma comunidade que tem como é que eu posso dizer? Tem um serviço de uma igreja evangélica, acredito que é a Assembleia de Deus. E a diferença dessa comunidade, que tem tipo uma creche para crianças, para a outra comunidade, é gigantesca. Tipo, a gente entra na comunidade e acredito que esteja na Ponte Preta. E as crianças estão bem vestidas, estão com chinelinho, roupinha de escola, passam um dia na escola mais gordinha. Bem educadas, falam bem, bem, conseguem se comunicar. Aí você vai numa comunidade ao lado que não tem esse mesmo atendimento aí nesse caso da igreja evangélica, tá descalço e ninguém tomando conta. É uma realidade que realmente assusta. E eu acredito que todos os policiais novos se assustam com isso. Não tem como, né? Sei que você já tivesse tido contato com aquilo ali. E é difícil. A verdade é essa. E tá onde agora? Voltado onde? Cara, antes de falar sobre isso aí, o meu início na polícia, a polícia é você lida com o bem mais importante do ser humano, ele estando vivo, que é a liberdade, né? Então o policial, no final do processo lá, depois de julgado, quem vai dar a sentença final é o juiz, né? Todos nós sabemos disso. Mas é o policial que vai estar ali no calor da ocorrência, é ele que vai chegar, todo mundo suado ainda, melado de sangue, né? E você colocar uma algema numa pessoa e dizer você está preso, é uma autoridade muito grande, né?
Isso mexe com as pessoas, mexeu comigo, né? Você falou aí da igreja, né? Eu tive um movimento de afastamento de Deus muito grande assim que eu entrei na polícia. E foi muito interessante porque você se sente poderoso, de uma certa forma, né? É um exercício de um poder limitado, mas você tem um certo poder ali, né? E quando eu falo exercício de um poder limitado, é comparando a um juiz, por exemplo, né? A gente não tem a parcela de poder que o juiz tem, né? Que é de fazer uma restrição de liberdade de uma pessoa de, sei lá, por 15 anos, por exemplo. A gente não tem esse poder, mas você lida com... Isso aí me fez afastar de Deus. Até que um certo dia, num confronto que teve ali por trás do Centro de Convenções, um grande amigo acabou sendo baleado, né? E o interessante foi que aquele fato mexeu muito comigo, porque quando a gente começou a carregá-lo, ele desfaleceu e ele caiu, ajoelhou, e ele olhou para mim e perguntou assim: comissário, eu vou morrer? E não tinha resposta para dar. Qual é a resposta que se dá numa hora dessa? A impotência, né? A impotência veio. A impotência veio. Deus me mostrou da forma pior possível que eu não era nada daquilo que eu estava me achando. Por um milagre de Deus, esse irmão, né, foi socorrido, foi operado, contrariando todos os prognósticos médicos racionais, né, e da ciência, sobreviveu, né? Mas eu fico pensando que às vezes o cara que é policial, que ele não acredita em Deus, é uma incerteza muito grande, velho. É uma incerteza muito grande, porque você não sabe se você vai voltar. E se você não tem um Deus a quem você possa recorrer, e você dizer assim: Senhor, me leva e me traz de volta para minha família, deve ser muito difícil. Então, eu não consigo, né, me ver longe de Deus. Todos os dias que eu saio de casa, eu sempre peço a Deus para voltar mais um dia, né? Porque a gente nunca sabe, velho. É verdade. Né? A gente nunca sabe. E qualquer coisa pode acontecer daqui a 5 minutos. Tudo muda. E quem tem polícia que corre no sangue, é 5 minutos mesmo. A gente pode estar aqui, descer, acontecer alguma coisa, você vai querer intervir. Exatamente. Você não vai deixar uma injustiça acontecer. Você vai agir. É a sua obrigação. E por mais que muitas pessoas não entendam essa obrigação do policial agir em todo momento, é isso que... O policial é o único sujeito que o tiroteio começa e ele corre no sentido de onde tá vindo... De onde tá vindo os tiros, né? Corre pra cima. Né? Corre pra cima, sabe? E isso é inconcebível na cabeça do cara que tá passando ali na rua, ele não entende. Porque o cara tá indo embora, tá se abrindo embaixo do carro e o cara tá indo pra cima do... E fora todas as preocupações, né? Pô, e se eu errar o tiro e acertar alguém... E a insegurança, né? Que o bandido tá pouco se lixando pra isso, né? Ele vai atirar se bater em você, se bater em criança, não. Tá na operação policial, né? Exatamente. Uma responsabilidade enorme, né, velho? Isso aí é o que muitas vezes, e aí o policial, quando ele sai pra casa, nas atualizações que nós damos de defesa pessoal, a gente sempre fala que existe o cumprimento da lei e existe um momento que chega que você tem que sobreviver. Quando você chega nesse momento de você sobreviver, você tem que fazer de tudo para voltar para casa, né? Então, o bandido ele tá pouco se lixando se vai bater na criança, se vai bater no velho, se vai bater no cadeirante, se vai bater... Você tem que se preocupar com tudo isso. E muitas vezes o policial morre porque quando ele saca a arma dele, ele faz uma leitura de cenário, ele fala, pô, não posso atirar aqui. E acaba tomando, né? Porque o cara tá preocupado com corregedoria, porque o cara está preocupado com o Ministério Público, com a imprensa. Agora, recentemente, aconteceu aí um fato que iam tomar a arma daquele policial, se ele não reage, a arma dele ia ser tomada, e o cara ia tombar em serviço, né? E aí o irmão dele, né? Aquilo é um irmão. O cara veio e efetuou aqueles disparos ali em defesa do seu amigo. Ah, mas o cara vai ser preso, o cara vai ser expulso. Meu irmão, pode até acontecer tudo isso com ele. O cara pode ser preso,
cara pode ser expulso da polícia militar, mas ele vai bater no peito e vai dizer, eu salvei a vida do meu irmão. Isso é muito importante. Essa irmandade que a gente adquire na polícia, ela é de uma importância muito grande, porque existe um lema que a gente tem colocado muito lá na unidade, que é nós por nós, né? Nós por nós. Porque se você for ver, tá tudo contra, o sistema é todo contra a polícia. E mesmo assim, mesmo tudo contra, todo dia a gente vai lá. Todo dia a gente vai lá, né, irmão? Porque a gente continua vibrando, né? É a vocação, né? Isso aí que o Thiago falou agora, sobre vocação, isso é muito importante. Tem uma frase, toda vez que tem uma tragédia ocorrendo polícia, ou policial se defendendo, ou policial morrendo, aí tem muita gente que escreve assim, se for por salário, não venha. Não venha, pô. Não venha, porque você não vai aguentar. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Atenção, concurseiros. Queremos sangue novo aqui para trabalhar com a gente, para dar o sangue. Mas se for pro salário, não venha. Não, só trampolim. Cara. Porque em algum momento você vai precisar agir e isso vai lhe frustrar por toda a vida e talvez custar a vida de um colega. Tem um ditado que é assim, escapou da cabeça agora, eu fiquei pensando. Daqui a pouco você Tava refletindo. Tava refletindo, porque é complicado. Cara, pegando o gancho rapidinho, às vezes o poder do meme, ele é muito educacional, né? Então eu tinha um amigo que ele era totalmente contra o uso de armas, seja até, não, veja a polícia do Japão, entendeu? E tinha um meme que fizeram, tinha uma imagem que aparecia um homem com alguma coisa preta na mão, com 2 segundos cortava e vinha um disparo. Bem! Aí disse, e aí? O policial, esse é o tempo que o policial tem para saber se aquilo é uma arma, se é um guarda-chuva, se é uma furadeira, se é um celular, entendeu? E assim, ninguém consegue identificar. Então imagina uma situação real que tem todo um contexto de cansaço, de medo, aí do nada o cara vê um flash, pô, estão me fotografando. E, então assim, e depois que eu mostrei esse meme a ele, que é um videozinho bem curtinho, ele disse, você tem razão. Entendeu? Não é que eu tenho razão, a realidade mostrou-se ali, escancarou a cara dele, né? Ele chegou no abismo da realidade, né? Tipo aqui, cara, é isso aí mesmo. Você, é aquela história, né? Eu vou ser aqui um pouco, no exemplo que eu vou dar, você é um pouco, como é que chama? Politicamente incorreto. Ah, sim. Cara, eu não tenho nada contra bicho, velho. Eu amo cachorro, mas eu não trato cachorro como gente. Não trato cachorro como gente, certo? Amo cachorro. Tive cachorro a vida inteira na casa da minha mãe. Só que... E aí eu fico olhando, né? As pessoas, quando levam um cachorro no shopping e tal... É carrinho de bebê pra cachorro. Carrinho de bebê pra cachorro, velho. Não, beleza, né? O mercado tá aí, sim, cada um vive do jeito que quer. Mas aí você, quando você chega no abismo de realidade, que é o seguinte, quando você tá lá no meio do shopping, o cachorro planta aquela cagada no meio do shopping, velho. E aí você percebe que por mais que você tente, aquele cachorro nunca vai ser gente. Pode até cortar depois isso aí, viu, Catita? Por favor. Se ficar ruim. Por favor. É pra deixar. É pra deixar. Cortar pra botar 2 vezes. Bota a música. Mas entende? É um abismo de realidade que, que o seu amigo chegou. Né? Chega um momento que você diz assim, isso aqui é o abismo que separa a ficção da realidade. Né? Então, inúmeros casos aí, né, de pessoas que salvaram a vida da outra porque estavam armadas. Porque a arma é um objeto amoral. Isso. A arma é um objeto amoral. Se você coloca uma arma aqui em cima dessa mesa, a depender de quem coloque a mão nela, essa arma vai se tornar um objeto completamente imoral. Mas do outro lado, se é uma pessoa de bem que está usando aquela arma, essa arma se torna um objeto completamente moral. E ela vai defender. Eu estava conversando isso com minha irmã. E eu falando para ela o seguinte, ela falando sobre casos de abuso de mulheres. E fora de serviço, eu já abordei vários casais na rua que eu desconfiei que pudesse ser abuso. E eu chegava e dizia, tudo bem aí, moça? E o cara ficava olhando meio estranho assim para mim. Dane-se. Né? Não teve nenhum caso que eu não acertei nenhum, digamos assim. Mas em todos,
Aparentava abuso. Eu pude evitar. Se fosse, eu pude evitar. Eu poderia ter evitado, sabe? Então eu cheguei, tudo bem aí, moça? É seu namorado, tá tudo bem? O cara ficava meio sem entender assim. Mas depois o cara, de repente, até, pô, né? Porque às vezes você não sabe. Né? Friou uma ação ali, né? Sabe? Então a gente nunca sabe onde vem o mal. Verdade. Né? A gente nunca sabe onde vem o mal. O mal, ele tá à espreita toda hora, a derredor, nos cercando para nos atacar. Né? Então a gente precisa estar muito vigilante. E não tem como estar 24 horas. Muitas vezes a gente vai depender de um irmão para poder defender a nossa vida. Né? Teve um caso muito triste, acredito que na semana, no dia de Natal, que a gente perdeu um colega bombeiro, né? Um usuário de... Exatamente. Esse caso é excelente. Um usuário de droga... Invadiu o condomínio, né? E você acha que por estar dentro de um condomínio você está seguro? Seguro. Não é segurança absoluta, uma falsa sensação. É uma falsa sensação de segurança. Invadiu a casa, ele protegeu a mulher e a filha. Infelizmente, o criminoso esfaqueou ele e matou ele. Infelizmente, dia de Natal, uma coisa, como é que eu posso dizer, é horrenda, né? Você tá com a família em casa, no dia de Natal, descansando, e alguém invadir sua casa e lhe esfaquear. Graças a Deus não aconteceu nada. Graças a Deus e a coragem do colega, não aconteceu nada nem com a mulher, nem com a filha. Mas a gente perde um colega assim. Exatamente. E isso que você disse de estar sempre vigilante, cabe muito bem aí. Né? Você tem que estar vigilante. Muitas vezes a gente, colegas, né, que pelo nosso esforço não tem contato com essa realidade da violência externa, não entendem certas coisas, certas atitudes, certas desconfianças. Mas assim, a gente tem que estar sempre alerta. Porque tem um ditado que eu tinha esquecido, lembrei, né? Depois que o quadro está pintado, todo mundo sabe fazer. Né? Depois que acontece uma ocorrência, acontece uma tragédia, todo mundo tem algum palpite para dar. Mas, na verdade, só quem sabe o que vai ser feito é quem está no momento. Meu irmão, vê só. Tá gostosinho que só aqui, não tá? Não tá? Tá. Cadeira confortável, ar-condicionado, água cafezinho. gelada, ar-condicionado. Aqui a gente pode falar mal de todo mundo, cara. A gente pode falar mal do policial que errou. A gente pode falar mal do... Tá gostoso aqui, pô. confortável. Tá confortável. Já passou, o quadro já foi pintado. Não tem ninguém apontando arma pra gente. Você tá entendendo? A nossa vida não tá em risco. Então, assim, a gente está aqui, e aí é que muitas vezes acontece dos especialistas, né? Porque no Brasil... Tem até medo, meu irmão, quando fala especialista. No Brasil, a cada 5 minutos, um especialista de alguma coisa. Especialista em segurança pública é todo dia, né? Então, quando uma ação policial acontece, e aí esse nosso irmão aí, né, o bombeiro que faleceu, muita gente podia criticá-lo. Né? Mas ele fez exatamente o que está escrito lá em Efésios 5. Ele deu a vida pela esposa dele. Muita gente critica o que está escrito lá em Efésios 5, porque fala da submissão da mulher. Mas lá nesse mesmo capítulo, tem dizendo que o homem tem que estar disposto a dar a vida pela sua esposa. Foi o que ele fez. Defendeu a esposa dele e a filha. No dia de Natal. Elas correram para a delegacia para buscar reforço ali na CEPLANC, né? Mas ele foi lá, o cara com a faca, ele foi lá de luta corporal com ele. Abraço aí o pessoal da CEPLANC e parabéns aí por ter efetuado a prisão do criminoso. O pessoal, a mulher também conseguiu chegar lá, né? Também. Saiu correndo, desabalar a carreira para poder chegar. Chegou, o pessoal da CEPLANC foi lá, né? Infelizmente, foi socorrido, mas não resistiu, né? Mas o cara agiu como um verdadeiro homem. Sim. Né? Como um verdadeiro homem, aquele que protege a sua casa. Perfeitamente. Sabe? E na hora de morrer, né? Porque eu vim com essa camisa, né, escrito Maverick, porque esse é um dos filmes mais politicamente incorretos que a gente tem nos últimos anos. Do macho. Do macho. De enaltecer a figura do macho, pô. Então, e não é do macho cabra safado, não. É do macho... Até porque o cabra safado não é exemplo de macho. Exatamente. Não então, o irmão bombeiro lá que faleceu, né, defendendo quem ele prometeu defender com a própria vida, que foi a esposa dele e a filha. Né? Verdade. Tem toda a razão. Que Deus o ponha em um bom lugar.
E o que é que tu acha da posse de arma? Da tua opinião sobre a posse. Tu é instrutor de tiro, né? Eu sou instrutor de tiro. Mas só da polícia ou também da instrução fora? Cara, eu dou instrução na polícia, né? Instrução na polícia, eu era sempre secundário, porque eu não tinha o curso que a polícia, que a secretaria exige para A condicionalidade, né? que eu seja instrutor titular. Então eu era sempre secundário. No final do ano agora, eu fiz, né, o CIANTP, né, que é o curso de instrutor de armamento, munição e tiro da SDS, que é ministrado lá no BOP, né, no BOP Pernambuco, que é uma casa de excelência policial e operacional aqui do nosso estado. Um abraço aí pros companheiros do BOP. Os caveiras lá, né? Caveira. Caveirada toda. E aí agora eu estou habilitado a ser instrutor titular, né, digamos assim, dentro dos cursos, né, da Polícia Militar. Mas nos cursos de tiro policial que a gente tem oferecido lá no CORE, eu já vinha participo, né, da montagem das instruções. Temos lá alguns policiais que estão nessa matéria. Lá no CORE a gente funciona da seguinte maneira, né, que é o tripé das operações especiais, que é treinar, operar, instruir. Então, quando você não está treinando, você está operando. Quando você não está operando, você está instruindo. Então, você fica girando nisso aí, né? Todo policial do CORE, né, do tático, ele tem que estar disposto e habilitado, a dar instrução de alguma coisa. Seja de tiro, seja de defesa pessoal, seja de combate em ambiente confinado, atendimento pré-hospitalar de combate, né? Nós e amarrações, natação utilitária. Então a gama de coisas que a gente tem que fazer lá diariamente é muito grande, né? Isso é importante, essa informação, não só para o pessoal que é externo, o pessoal que é concurseiro, pode ter interesse de trabalhar no CORE, mas para o pessoal da casa também, que às vezes não sabe o pessoal capacitado que tem. Exatamente. Então, eu comecei a dar instrução, né, primeiro no mundo privado, e depois que eu comecei a dar instrução, né, na polícia, né, digamos assim. E sobre a posse de arma, cara, eu sou favorável, né, ao posse e ao porte. Não indiscriminadamente, eu acho que deve haver regulamentação, né? Deve haver regulamentação, mas a burocracia, ela não pode ser fator impeditivo de você adquirir sua arma de fogo, né? Porque nós, policiais, sabemos que nós não estamos em todo lugar, a todo momento. Nós não somos onipresentes, né? Se nós ligarmos agora no 190, certamente só chegaria, e isso não é uma crítica à Polícia Militar, diga-se de passagem, né? A gente mora numa cidade que tem um trânsito extremamente caótico. Ainda que você ligue a sirene, para você se deslocar de um canto para outro, você vai levar no mínimo aí 10, 15 minutos, no melhor dos mundos. A gente sabe também que tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, como a Polícia Penal, estão sobrecarregados, né? Total. Eu acredito que esse novo governo agora vai melhorar demais a segurança pública. Tenho essa esperança. Cara, eu também tenho. Eu particularmente, eu gostei muito, né, da nomeação na Polícia Civil. Eu também gostei demais. Já trabalhei com a doutora Simone, né? Eu acho ela uma pessoa fantástica. Excelente profissional, tem polícia no sangue. Tem polícia no sangue, velho. Impressionante. É uma pessoa que, da mesma forma que pergunta como você tá, se para esse lado chamar atenção, ela lhe chama atenção do mesmo jeito. Não tem esse negócio, não. Tem polícia no sangue. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a ganhar, né, com esse governo. Existe uma coisa que se fala, né, que as mulheres são mais sensíveis a certas coisas. Isso é verdade. É verdade. Então... Tem uma perspectiva diferente sobre certas coisas. Exatamente. Né? Há algum tempo, acredito que ela é a segunda chefe de polícia. Segunda mulher, né? A última foi a Olga Câmara, doutora Olga Câmara, que já faz bastante tempo. Eu acho que aí foi na década de 90, eu acho. Precisava dessa mudança aí para modificar o cenário e alguns assuntos que talvez estivessem sendo escanteados, não, como assim? Postergados. Vão ser agora Sim. atendidos.
Porque a visão é diferente. Né? Então, voltando um pouco sobre a arma, né? Muitas vezes é a vítima que vai dar o primeiro combate. Sabe? Então, o cara tá lá quebrando a tua porta para entrar na tua casa. Tu tá com tuas filhas, pô, e tua esposa. Faz como? Como é que tu exerce o direito à legítima defesa que tá garantido a você na Constituição e no Código Penal? Você não tem como exercer sua legítima defesa com faquinha de cortar pão, sabe? Então a arma ela é um objeto, né? Que é necessário treinamento, cuidado, né? Mas que ela tem que estar, né, presente. E assim, essa política toda que houve aí, né, de liberação, de aumento dos atiradores esportivos e tal, ninguém nunca foi obrigado a ter arma. Teve quem quis ter. Né? E diminuíram alguns índices, né? Muitos índices, né? Muitos índices. Então, só com a mudança de narrativa no primeiro ano do governo lá, do governo passado, do governo Bolsonaro, no primeiro ano de governo dele, houve uma redução drástica de homicídio, que a última nesse nível tinha sido 97. Veja, 22 anos antes, sabe? Em 2017 já tivemos o recorde de homicídio no Brasil, né? Aí depois já teve, acho que foi próximo 60 mil, não foi? E aí caiu para 45, uma redução de 25% de homicídio, né? Então como é que você... É paradoxal, realmente. Como é que você aumenta o número de armas e cai o número de homicídio, sabe? Aumenta o número de armas legais. Né? As armas ilegais, elas devem continuar a ser combatidas e apreendidas e destruídas, né? Pelo Exército, né? O Exército que faz a destruição aí das armas que são apreendidas e destinadas à destruição. Então, e aí fica o livro aí, né, de Bené Barbosa junto com Flávio Quintela, que é Mentiram e Muito Pra Mim sobre Desarmamento. Né? Os números está aí, número não mente, né? Se você faz a coleta dos números de forma honesta, os números eles não mentem, porque estatística, é matemática. Então, o livro traz muitos dados que desmentem muito a narrativa desarmamentista. Né? Então fica aí a dica, né? Mentiram e Muito Pra Mim sobre Desarmamento, de Bené Barbosa e Flávio Quintela. Bené Barbosa, inclusive, que foi o precursor desse movimento armamentista no Brasil. E ele é advogado dele, não é polícia, né? Não é polícia. Levantou a bandeira, né? Levantou a bandeira e depois chegou para somar aí muito forte, né? Marcos Polon, que até se elegeu aí deputado federal. E é do ProArmas, né? Foi o criador do ProArmas. Então, esses caras aí, a gente tem que fazer coro a eles, né? Porque as armas, elas realmente... as armas legalizadas proporcionam mais segurança a toda a população. Isso. E às vezes você não precisa nem atirar para exercer a sua proteção, né? Contar um episódio rapidinho, eu estava numa missão, sou militar também, né? E estava numa cidade interiorzinho da Bahia, aí lá veio o cara, né? Assim, a expressão corporal fala muito, né? Andando, abanando a bunda, não sei o que, daqui a pouco ele foi, botou a mão na cintura, vindo em direção da gente, na hora eu só puxei e trouxe pro peito. Ele deu meia volta, parecia até a Roda Unida. Ele deu o passo, deu meia volta e foi embora, depois saiu correndo. Então assim, não precisa nem efetuar o disparo, entendeu? Depois eu fui procurar saber, ele já tinha estava respondendo por homicídio e tal, só puxei, não fiz nada. E a tua arma fez o quê? Te defendeu. Sim. Te defendeu. Só a presença dela. A arma defendeu, pô. Então, veja só. Tem arma que você nunca efetuou um disparo. A minha arma, eu já troquei de algumas armas na polícia, né? Porque, por questões... Tem uma arma que eu não gostava de jeito nenhum. Não vou citar o nome aqui. O tipo da arma, né? Mas eu não gostava dela e na primeira oportunidade que eu pude trocar, eu troquei, né? Mas essa arma me defendeu, me defende. A minha arma me defende há 15 anos e eu nunca matei ninguém, pô. E a minha arma sempre me defendeu. E enquanto ela estiver comigo, ela vai estar me defendendo, né? E quando eu estou de serviço, às vezes a gente... E na unidade lá, a nossa arma principal... Muitas vezes não é um fuzil porque ele não tem um seletor de tiro para rajada, né? Mas é um calibre, do mesmo calibre dos fuzis, né? Então, mas é uma carabina. Tecnicamente é uma carabina. Mas uma carabina 762 ou 556 que a gente está portando. E muitas vezes a gente passa pelas pessoas, as pessoas
Nossa, que arma, se assusta. E eu sempre falo para as pessoas, eu falo, essa arma aqui é para proteger a mim e a você. A sociedade. Né? A arma do polícia, ela não defende só o polícia. Ela defende O Estado Democrático de a Direito. coletividade como um todo. Né? A arma da polícia faz valer o Estado Democrático de Direito. Né? Cara, basta você ver naquela greve que teve da Polícia Militar. Né? A última greve que teve da Polícia Militar aqui virou um caos. Porra. Pessoas de bem ali em Paulista, ali em Abreu Lima, saqueando. E aí muita gente que sempre criticou a Polícia Militar viu, né? O papel importantíssimo que a Polícia Militar exerce para que nós não voltemos à barbárie. Isso. Né? A última porta... A última barreira somos nós. Né? A última barreira somos nós. E pode nos contar aí, Rodrigo, alguns casos aí da polícia. Eu conheço um. Tem que ver se... Eu conheço um logo quando... O primeiro confronto, não foi? Quando tu entrou na polícia. Conta essa história pra gente aí. Aquele lá do Tabajara? Não, o lado da Tabajara deixa pra depois. Sem combinar. O da ilha. Cara, então, o da Ilha do Maruim foi interessante porque você sai da academia e a gente tá preparado, né? Isso. Você sai da academia e a gente tá preparado. E aí eu vou... Muita gente, acho que... Eu contei isso a poucas pessoas, né? Você é uma das que sabe. Mas o primeiro confronto... Agora vai contar pra... Agora eu vou contar para o mundo, né? Você. Agora eu vou... Catita vai cortar isso aí. Então, na verdade, você sai da academia achando que tá preparado, né? E eu cheguei no Varadouro, e aí chegaram muitos policiais na delegacia do Varadouro, porque o policial chegaram vários numa delegacia para depois ser redistribuído na seccional, né? Então, alguns foram para Peixinhos, eu fui para Peixinhos depois de 15 dias, alguns foram para Rio Doce e outros ficaram ali no Varadouro mesmo. Mas só que já no segundo dia de polícia a gente teve o primeiro confronto, né? Que foi na Ilha do Maruim. Então, os comissários antigos já sabiam mais ou menos como funcionava, né? A polícia tinha uma dificuldade enorme de entrar ali na Ilha do Maruim, né? E aí, quando a gente, uma equipe ia entrar de carro, lá por aquela entrada lá que a gente entra de carro, né? E a outra equipe ia entrar ali por aquele beco que vai estourar lá dentro, né? Hoje em dia é uma rua. Hoje em dia é uma rua, exatamente. A gente entrava ali devagarzinho. E aí, cara, quando a gente foi entrando, e aí o pessoal falou no rádio, né, que a viatura poderia entrar. Cara, foi a viatura entrando e o maloqueiro atirou na viatura. Pá, pá. E aí ele correu, eu tava na ponta. E aí, quando você chega no abismo da realidade. Eu achava que estava bem preparado, eu vinha do Exército. Né? Tinha tido ali um interstício ali de 10 anos de diferença. Né? Do ano que eu servi para quando eu entrei na polícia. Né? Isso faz muita diferença. Né? Porque você perde um tino muito rápido. Né? Muito rápido, você perde. Né? E aí, quando eu estava de ponta, estava com a espingarda 12. E o maloqueiro correu e ele entrou no beco que a gente tava. Cara, eu colei a placa. Confesso que colei a placa, né? Colar as placas, explica aí. Pra quem não conhece, é ficar sem ação. Tipo, o que é que eu faço? E eu com a 12 apontada pra ele, e aí você pensa um monte de coisa. Pô, vou matar a primeira pessoa da minha vida hoje, sabe? No segundo e aí, dia de trabalho. no segundo dia de trabalho, né? E aí, esses dois segundos podiam ter custado minha vida. Isso. Porque o cara tava com o revólver na mão, né? Era até um menor, mas a puxada de gatilho de um menor faz o mesmo efeito da puxada do gatilho de um maior, né? Sim. Mata do mesmo jeito. Só que quando ele entrou no beco e ele me viu com a 12, meu irmão, ele colou assim na parede como lagartixa, como que para não levar tudo Só que a levou 12 podia. Só levou uma banda, né? Só que ele teve a sorte que eu colei placa, né? E aí o comissário que estava atrás de mim, não sei se tu lembra, era... agora me fugiu o nome dele, velho. Comissário antigo, meu irmão. Ele tomou a frente e efetuou os disparos, né?
Um disparo passou de raspão e outro pegou no pé do maloqueiro. E a gente socorreu ele e tal, aquela coisa toda, e levou para ser autuado na GPCA. Teve a apreensão da droga, ele estava com droga, e estava com o revólver, né? Que ele tinha acabado de efetuar disparo na viatura que tinha entrado. Né? Na verdade, eu acho até que uma arma na mão do adolescente é uma crueldade maior por parte de quem bota, porque querendo ou não, ele não tem noção do que está fazendo ali. E é mais perigoso pela inconsequência do adolescente, né? Um adolescente ele é inconsequente, ele não vai medir o que está fazendo ali. Ele não sabe o que está fazendo. Eu pedi para tu contar essa história porque... E inconsequente e impetuoso. Quanto mais jovem, né? Mais A gente estava conversando na nossa conversa antes aqui, daí você estava falando, pô, comissário, tô ficando velho, tô ficando mole. Tô ficando velho, Mas isso é o que os cabelos brancos trazem também, de você ficar mais ponderado, de você ficar mais... Né, agir com sabedoria. Entender né? o perigo das Entender coisas. o perigo das coisas. Quanto mais jovem você é inconsequente e impetuoso. Né? Tem até uma analogia interessante quando a gente estava fazendo uma preparação ali para estágio de adaptação à vida na selva, né? E teve um dos instrutores que falou, ó, não se iludam porque a cobra ela aparenta ser filhote, que ela vai ser Perfeito. menos nociva do que a cobra adulta. Porque a cobra adulta ela só vai inocular o veneno necessário para ela se defender naquele momento. E a pequena ela não tem essa perspicácia, digamos assim. Então ela vai ficar ali inoculando. Até. Então assim, as mais novas são as mais perigosas. Perfeito. Acho que é o melhor que a gente possa enquadrar nessa situação. Perfeito. Eu também, logo quando eu entrei, os 2 primeiros dias foram um choque de realidade. Você fica, rapaz, acho que a academia não me ensinou nada não. Como vocês tinham muitas equipes no Varadouro, que ia redistribuir os policiais. E quando eu cheguei de manhã, chegava cedo, umas 7 horas, aí já tinha uma ocorrência, Maria da Penha. Aí a gente saiu lá, foi na casa do agressor. A Lei Maria da Penha, 2009, era nova, já tinha Eu acho que é 2006. tinha pouco tempo. Acho que é 2006. De Maria da Penha. A gente chegou lá. É 2006 ou 2003. Ele reagiu, entrou em luta corporal e usou a força e levou ele para a delegacia. E quando chegou na delegacia, tinha outra equipe. Aí roubaram um coletivo. Aí a gente foi lá na comunidade, teve uma troca rápida de tiros, a gente conseguiu prender 3 pessoas, 3 menores. Voltou para a delegacia. Quando chegou na delegacia, outra ocorrência na ilha. Eu digo, não é possível que... não é possível que todo dia seja assim, não. Não vai relaxar um dia, né? Será que não vai? No outro dia, a gente estava tendo festas na cidade, que era prévias carnavalísticas. Aí a gente foi se infiltrar em uma das prévias. Quando a gente estava chegando na prévia, eu e uma policial feminina, teve um homicídio assim. Eu lembro. Lembra? Lembro. No segundo dia, eu digo, não. Eu acho que não dá pra mim, não. Tô achando que. Tô achando que é melhor eu fazer outro concurso. Porque. Mas assim, é claro que foi uma situação atípica, que normalmente não acontece tantas ocorrências seguidas assim. Mas se for pro salário, não venha. Não venha, não. Porque é difícil. E. Conta mais uma história aí pra gente. Teve algum assim que achou, rapaz, vou rodar. Tabajara. Cara, não. Dessa daí que você falou dos coletivos, era uma época que a gente pegou aqui no Varadouro, que os caras pegavam, era uma parada. Eles pegavam numa parada e desciam na próxima. Isso. Lembra? Como sério? Aí, e aí eles faziam toda a catação, entrava, fazia toda a catação, descia na próxima, porque estava dentro da comunidade já, eles conseguiam entrar na comunidade pelo outro lado, assim, e era muito difícil. E aí foi interessante, porque aí o informante da polícia, ele pode ser de diversos tipos. Né? Ele pode ser o pai de família que está incomodado com aquele tipo de crime ali, para o filho dele não se influenciar com aquilo. Aliciado. Ele pode ser, né, uma mulher que está com medo daquele movimento cresça e ela, sei lá, ser estuprada. Ela pode ser o informante, ele pode ser o cara que é concorrente a polícia quer a informação, né? A gente depende de informação para poder ir atrás do criminoso. O meio tradicional, né?
Esse é o meio tradicional, né? Tradicional de investigação. Então, assim, o que aconteceu, e aí eu tive... foi justamente o receio que eu tive de morrer, né? E aí você procura se especializar mais para não cometer esse tipo de erro que a gente comete muito quando entra na polícia, que é você corre atrás do cara, o cara dobra, você dobra também na esquina, né? Isso é um erro muito ruim, muito, bota a cara, né? Então, muitos policiais já tombaram dessa forma e eu nesse dia não tombei porque Deus não deixou, né? A verdade é essa. A gente recebeu informação de que o chefe desse bando aí que estava fazendo esses assaltos estava na frente do beco que entrava para casa deles. E aí a gente foi, conseguimos chegar até certo ponto. Quando a gente começou a desembarcar, ele se ligou que éramos nós, né? E correu para dentro do beco, que ia para casa dele. Cara, a gente, né? Você corria atrás. E a gente foi. Só que nesse dia eu fui e quem vinha atrás de mim não me acompanhou. E aí eu fui sozinho, né? O erro foi meu, né? Porque eu tenho que saber, né? Então o erro foi meu. E aí quando o beco acabava, tinha uma cerca que dava para um mangue. E eu me lembro muito bem, quando eu cheguei, eu já coloquei a cara na cerca assim, fiquei procurando ele, senti aquele vulto aqui do lado. Ele estava entre a parede que acabava a última casa e a cerca. Quando eu fiz assim, bicho, eu vi o cara. Irmão, ele não atirou em mim, porque Deus não permitiu. Ele não atirou porque não quis. Tava com a arma na mão? Tava. Sabe? Então, assim, são coisas que acontecem na sua vida, e aí eu acho que ele refletiu, né? Não vou matar o polícia, vai tocar fogo aqui no negócio. Tá vindo os 15 atrás. Tá entendendo? Eu vou matar o polícia. Atirar, vou morrer, né? E vou morrer, sei lá como é que vai ser aqui, tá entendendo? Eu então, lembro assim, cara. Pois é. Então, nesse dia aí você começa a pensar, e aí você fala, poxa, preciso me especializar, preciso, né? E aí, quando o cara corre, você não pegar ele hoje, você pega amanhã, velho. Nem você vai deixar de ser polícia, ele vai deixar de ser bandido. Um antigão falou pra mim, a polícia não perde, ela empata. Ele empata. Né? A gente perde, por exemplo, a polícia entrou, prendeu 200 kg de cocaína, na troca de tiro morreu 10 bandidos e morreu um polícia. A gente perdeu, pô. Aí perdeu. A gente perdeu. Tá entendendo? Então... Se o cara fugir, não perde nada. Não perde nada. A gente empatou. Outro dia... E a gente só precisa ganhar uma vez. A gente só precisa ganhar uma vez. Prender o cara, um abraço. Ele perdeu. Né? É a paciência que os jovens não têm. Não tem, exatamente. E eu lembro dessa situação aí. E conta a história de Tabajara. A Tabajara foi interessante, porque foi outra situação que teve Foi outra situação que teve quando a gente entrou na polícia. Tinha um traficante aqui do V8 que trocou tiro, salvo engano, na época com a Rádio Patrulha. E esse cara morreu, né? Trocou tiro com a RP e tal. Na situação ele tombou. E quando ele morreu, os dois caras que eram o apoio dele, né? O braço direito dele, eles começaram a brigar pelo poder ali da comunidade, né? Do tráfico. Só que um era um cara que pagava a conta, dava uma cesta básica. O pessoal tava doente, ele pagava o táxi para levar no hospital. Perfil Robin Hood. Perfil Robin Hood, né? É exatamente esse perfil. E o outro era o cara que dava toque de recolher, tapa na cara de pai de família, né? Fechava comércio. E era interessante porque a gente só recebia informação desse segundo. Eu, se fosse da comunidade, também não daria informação do cara que não me fez mal, digamos assim. O cara nunca me fez um mal, né? Ele tá ali fazendo o dele, mas ele nunca deu em mim, nunca estuprou minha filha, nunca estuprou, né, minha família. Maior, né? Que é o mal que me atinge diretamente, né? O mal maior. Sabe? Esse aqui é ruim, mas deixa eu não matou esse aqui, ninguém, aquele não matou ninguém da minha família, então. Enquanto que a população toda dava informação desses outros aí. E aí a gente começou a aprender.
Lembra, Gonçalo? A gente começou a aprender um. E a gente começou a aprender de uma velocidade grande, porque chegava muita informação sobre eles. E eles saíram da comunidade, né? E aí foi interessante que depois chegou a informação de onde é que eles estavam escondidos. No outro bairro. Em outro bairro, que era lá na Tabajara, né? Outro bairro lá de Olinda. Lá na Tabajara tem uma edificação grande lá em cima, né? Que é bem característica. Dizem que é um centro de candomblé. Centro religioso. Né? Um centro religioso de candomblé, de Xangô, não sei. Incompleto, né? É. Eu não sei nem se funciona. Eu também não sei. Mas chamavam só, ele tá escondido lá pelo aquele Xangô. E aí foi interessante que 2 colegas, né? Um casal, fizeram uma história de cobertura lá e identificaram que eles estavam na casa mesmo, né? Eles contaram 6 ou 8 e nós éramos 6. Nós estávamos num número menor ou empatando. Menor, né? Menos 2. A gente tinha menos 2. E aí o pessoal, vamos fazer o seguinte, liga para a delegacia e manda vir o pessoal e a gente vai subindo. Meu irmão, só que a gente vai subindo, quando chegou lá, a gente cara, vai botando. Que mentira, né? Pode vir, viu? Pode vir que a gente a gente tá vai esperando vocês aqui. lá dentro. Mas, irmão, quando a gente foi subindo, que viu o cenário, se a gente ficasse lá muito tempo, ia ser pior pra gente, porque ia dar tempo deles se organizarem. E aí a gente resolveu entrar na casa. Cara, acho que foram 10 segundos de tiroteio. E aí quem ficou em pé estava vivo, quem ficou deitado ou estava baleado tinha morrido. Né? Acho que não morreu ninguém nesse dia, né? Impressionante esse cara aí que tu vai comentar. Foi. O cara, um maloqueiro lá, puxou um revólver lá. E aí, foi até uma colega nossa, né? Quando ele puxou, ela efetuou 2 disparos nele. Cara, impressionante, bicho. O cara levou um tiro no abdômen e um tiro no ombro. Ele rodou assim e caiu. Sem ação. Irmão, sei lá, velho, o cara do mal, né, velho? No outro dia, esse cara tava sendo ouvido na restauração. Conversando, como se nada. Como se nada tivesse acontecido. 2 tiros de ponto 40. 2 tiros de 40, né? Na hora ele desabou, ele caiu, né? Acho que esse tiro saco do ombro de cimento aqui. no peito. O tiro do abdômen, né? Deve ter pego parte mole, né? Mas o tiro do ombro aqui deve ter pego o osso. Ele rodou assim e caiu. E é interessante que essa troca de tiro foi... E assim, todo mundo sem colete, né? Porque a atividade de investigação, Usa colete e você você entrega, né? Denuncia sua posição. Então, eu fui muito tempo na investigação. Hoje, eu não faço investigação, né? Sempre falo que hoje eu estou num local que não faz atividade fim de polícia civil, né? Nós somos uma ferramenta, o CORE é uma ferramenta para as delegacias, né? Então, numa situação de necessidade de maior apoio, né? Ou então de algum lugar que porventura o policiamento, ou por baixo número, ou por um armamento mais leve, não consiga entrar, né? O CORE está sempre à disposição para oferecer esse apoio, como também nas operações, né? Pode de usar reparação qualificada. a cultura de Hollywood, né? A gente vê muitos filmes de policiais investigativos, né? E sempre chamam a SWAT. O CORE é bem exemplificado por isso. Vão investigar, vão descobrir a posição do bando ou do criminoso e vai chamar o CORE para realizar vulgarmente, né? A butada. A botada. E aí, esse recurso é muito importante, né? Esse recurso é muito importante, porque eu costumo dizer o seguinte, existe uma rotina de treinamento que se você comentar para uma pessoa que gosta de exercício, que gosta de prática de esporte, por exemplo, vai ter dia que a gente vai chegar e a rotina da gente, né, vai ser ir na praia nadar ali 2, 3 quilômetros, 1 quilômetro, né? Tem gente que isso vai chamar atenção e vai ter gente que vai dizer, pô, não quero isso para mim. Então é uma questão de perfil, né? Eu já quis muito ser do grupo tático. Hoje eu vejo que não é meu perfil, mas entendo a importância e acredito que vai ser melhor utilizado com essa nova gestão. Acredito que o CORE vai ser bem melhor utilizado porque
as delegacias estão com pouco efetivo e esse sistema de treinamento faz com que você esteja sempre apto. Eu não sei nem quando foi a última vez que eu fiz um treinamento. Quer dizer, eu acho que eu atirei no segundo semestre do ano passado. Ainda assim é muito pouco, né? É muito pouco para você ter aquele reflexo, aquele... É o reflexo policial, né? A gente tem um reflexo de rua, mas muitas vezes a perícia deixa a desejar. Cara, o reflexo de rua, ele faz com que você bata o olho e você sabe o que está acontecendo ali, né? É o que os comissários, né, antigos falam, tirocínio, né? O tirocínio policial. É você, meu irmão, é impressionante. Quando o cara é antigão, que ele é do ramo, o cara olha e ele sabe o que A tá. gente realizou uma... Fala de um tirocínio, comissário aposentado. Encontrei com ele até um tempo desse. Carranca, conhecido como... Os comissários da antiga sempre tem um apelido, né? Era igual ao jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, antigamente, todo mundo entrava e já tinha um apelido. E na Polícia Civil era a mesma coisa. E Carranca é uma figura histórica, né, na Polícia Civil. Meu apelido foi ruim, né? Meu apelido, eu era muito novinho, entrei com 19 anos, Dandão, né? A vida era ruim. A gente trocou tiro com o cara, ele correu e entrou na casa. Quando a gente chegou dentro da casa, não tinha nada, cadê a arma? Procurou. Sabia que tinha sido ele ia ser preso por tentativa do mesmo jeito, mas precisava da materialidade, né? Aí a gente procurando, o comissário jogou assim, ele jogou aí. Eu como é, jogou por aí. Arrodeou, lá tava a arma dele. O cara que já está há muito tempo no negócio que vai perceber, sabe, né? Cenário, vai perceber, exatamente. A gente vê muito isso também em filme, né? Você entra num local de crime, você vai fazer o local de crime, você entra e o personagem na cultura cinematográfica ele começa a perceber alguns detalhes, né? A gente acha que ninguém... Mas o tirocínio é isso. Você entra, você já viu aquilo a cena tantas vezes que você vai entender como aconteceu aquilo ali, né? Eu tenho... Você que tá falando, né? Tem um irmão que fez academia comigo, né? Eu era da sala 11 e ele era da 12. E esse cara terminou a academia, ele foi direto para homicídio. E lá passou, sei lá, 10 anos. 10 anos lá no homicídio. 8 anos. E aí, conversando com ele uma vez, ele falando assim, a gente se encontrou, né? E aí, irmão, como é que tá lá? E eu já tinha rodado bastante, né? Porque eu cheguei no Varadouro, fui para Peixinho e voltei pro Varadouro. Aí, boa viagem, Várzea, boa viagem. E aí, segui meu destino, né? E ele ficou muito tempo na homicídios. E ele dizia que quando chegava numa casa, que ele via o cenário, ele já começava a construir, cara, como tinha sido, de repente, a luta corporal, sabe? Como que tinha se dado aquilo ali. Pelas manchas de sangue na parede, pelo rastro de sangue no chão, pelo pegar na maçaneta da porta, ele já construía na cabeça dele, mais ou menos, mas o que é que isso faz? É a especialização. O cara passou tanto tempo fazendo uma coisa só, né? Tanto tempo ali trabalhando com homicídio, que ele entrava no local e ele disse, bicho, é impressionante. Você entra, você já meio que vê. Eu tive a ideia de fazer esse tipo de entrevista policial, a gente vai estar começando com uma delas. Primeiro porque eu acredito que os nossos policiais, como homens, grande parte deles, né? Não todos, né? Sempre tem as exceções, são grandes exemplos a ser seguidos, né? Esse esforço diário que a gente tem para fazer nossa atividade, com dificuldade, sem dificuldade, com chuva, com falta de equipamento muitas vezes, com falta de condição, e mesmo assim a gente está lá fazendo a nossa atividade. E também como exemplo de profissionais. Eu cheguei a assistir um podcast que é só policial, que é o Fala Glauber, e ele é só policial. O nosso tem outros temas, né? Mas ele demonstra vários profissionais de outros lugares. Eu disse, por que não mostrar os nossos? Porque nem a nossa casa conhece nossos profissionais direito, né? A gente não dá valor a eles, tem que dar, porque como você treina todo dia, né? A gente sabe o esforço que é. E nem a população conhece. Eu acredito que boa parte da população não sabe o que a Polícia Civil faz, essa atividade investigativa,
muitas vezes até quem quer fazer um concurso para ser policial civil não entende direito o que a Polícia Civil faz. Perfeito. A Polícia Civil, ela estimula de várias formas, porque se você é agente, trabalhou 10 anos no homicídio, não quero mais trabalhar com homicídio, eu quero trabalhar com crimes patrimoniais, eu quero trabalhar com estelionato, eu quero trabalhar no distrito que pega uma abrangência, eu quero trabalhar combatendo o narcotráfico. Você tem diversas áreas. Crime cibernético, né? Crime cibernético. Está crescendo bastante. A delegacia de crime cibernético. Isso, eu acho que vai. Eu acho que a delegacia de crime cibernético vai ocupar uma grande parte, né, daqui para frente, porque boa parte dos delegacia de sequestro, que é o grupo de operações especiais, e nisso você nunca se acomoda. Exatamente. Outros serviços públicos você vai fazer aquela atividade durante toda a sua vida. A polícia Polícia Civil lhe dá a oportunidade de se especializar em várias áreas. Isso. Eu sou suspeito de falar porque eu adoro ser policial. Eu também. Já passei por situações difíceis, já levei tiro, já passei de morrer várias vezes, coisa que também me aproximou de Deus. Quando eu entrei na polícia, eu me afastei um pouco, mas algumas situações nos trazem de volta, né, para mostrar que o caminho não é aquele. Mas essa é a minha ótica da minha casa, né? Da Briosa Polícia. Da Briosa. Da Briosa Polícia de Pernambuco. O que é que tu tem a dizer sobre a nossa polícia? Cara, eu particularmente sou apaixonado, né? Como bom recifense, eu sou bairrista. Né? Do mesmo jeito que eu sou um bom pernambucano bairrista, né? Eu também sou apaixonado pela minha profissão, né? Quando você falou isso, né, de homens honrados, eu concordo plenamente, né? Nós temos homens que deram a vida por isso aqui. Não, e eu não falo só daqueles que morreram. Aqueles que morreram, eles doaram, né, a sua vida realmente, né? E tombaram no serviço, né? Tem 2 amigos de sua turma, né? O Wilson. Né? Se a gente for olhar para o Wilson, cara, um cara com sujeito, um estereótipo tipo gordinho, né? Mas polícia no sangue. O Wilson trocou tiro com Ludo Milhão, velho. Ludo Milhão era um ladrão aí de banco que o pessoal falava que ele tinha feito um assalto que tinha tido mais de R$1 milhão, então passou muito tempo preso. Até que o Wilson foi lá e... No assalto que Ludo Milhão fez no Itaú, ali na Caxangá, né? O Wilson retira uma mulher. Veja o sentimento de proteção do cara. O cara retira a mulher do cenário. Quando ele tira a mulher de segurança, ele troca tiro com Ludo Milhão. Infelizmente, Ludo Milhão não estava só, né? O Wilson, alveja ele vinha morrer, né? Um cara que era procuradíssimo no estado. E o Wilson morreu como herói, cara. Isso. Morreu como herói. Né? E mesmo assim ainda apareceu especialistas. Exatamente. Para criticar a atitude dele, né? Exatamente. O Wilson me emociona falar dele porque ele fez parte também da minha primeira equipe. Fez parte da minha academia. Era meu amigo pessoal. O primeiro carro que eu comprei, a gente foi comprar junto na concessionária. E fui pro casamento dele, né? Vi ele formar a família dele, ter o primeiro filho. E morreu como herói, viveu como herói. Era presbítero da igreja que frequentava. Da igreja presbiteriana. Isso. E eu costumo dizer que nunca fez mal a ninguém. A verdade é essa. O Wilson era um sujeito que nunca estava de mau humor. Nunca estava de mau humor. Sempre estava pronto para ajudar. Sempre estava pronto para atender bem a população, porque a gente também tem esse estigma de não atender bem. Mas assim, o Wilson sempre estava pronto para atender bem. O segundo policial é Carlos Eduardo. Zé Gotinha, né? Zé Gotinha. Estava no GOI na época, no grupo de operações especiais. Ficou feliz da vida quando foi pro GOI. Se encontrou lá, né? Aquele sujeito que trabalhava com paixão mesmo, com amor, sabe? Zé Gotinha também não tinha estereótipo de... Exatamente, não tinha estereótipo policial forte, lutador, não. Ele era gordinho, baixinho. A morte do Zé Gotinha também me balança muito emocionalmente, porque além dele ter sido da minha sala, a gente trabalhou muito tempo junto em Olinda, né?
Quando ele foi pro GOI, a gente manteve contato, porque eu tinha alguns informantes na área que ele estava trabalhando lá. Quando eu soube que ele tinha sido assassinado, a gente seguiu direto pro local e tinha algumas filmagens no local. O Zé Gotinha desceram do carro e foram realizar um assalto nele. Ele sacou a pistola e reagiu. Baleou um, o outro atirou nele sem olhar. Fez assim. E o tiro pegou no coração. Só um tiro, né, que pegou e foi fatal. Viveu, morreu como herói. Zé Gotinha tinha sido padre. Caramba. Tinha deixado de ser padre para Ser polícia. ser polícia. Abandonou O sacerdote. O sacerdócio. sacerdócio, aí fez um concurso e não foi para ser polícia, né? Ele tinha abandonado um pouco antes. Pelo menos era. Ele tem até um jeito, né? Tinha. De- Aquele jeito calmo, É. de falar, não sei o quê. Mas assim, Carlos Eduardo, meu amigo também. É triste. Então esses tombaram, né? Mas você tem inúmeros exemplos de pessoas que doam a vida em vida. E você perde tempo com sua esposa, você perde tempo com seus filhos, porque você muitas vezes não pode perder uma linha de investigação, né? Às vezes você faz uma vigilância num caso, você vai passar 3 dias nessa vigilância, pô. Então você está perdendo tempo com sua família, sabe? Mas quando você... mas você fez concurso para isso. Foi, beleza. Mas eu poderia ter menos carga se, de repente, o efetivo fosse maior, né? Se as delegacias tivessem um efetivo adequado para fazer as investigações e os trabalhos que têm que ser feitos, né, de polícia civil, né? E a gente sabe que essa não é a realidade do Estado, não é a realidade do nosso Estado e nem é a realidade da maioria dos estados. Essa situação de você fez concurso para isso. Concurso tem a hora de pegar e largar, né? Se você não for tão dedicado assim, provavelmente você não vai fazer sua atividade direito. A polícia não tem hora de trabalhar, a verdade é essa. A polícia trabalha quando tem que ser, né? Às vezes algumas investigações não podem ser feitas durante o dia, que a gente vai lá e faz durante a noite. Legalmente ele não deveria estar lá, mas está lá porque tem que estar. Há uma coisa que um antigão me disse, na verdade foi meu tio, que era policial militar. Ele disse assim: a sua omissão vai chegar na sua família. A partir do momento que você deixa de fazer o que tem que fazer, em algum momento vai chegar na família. É a pegada lá do Homem-Aranha, né? É a pegada lá do Homem-Aranha. Vai chegar na minha família, pô. Vai chegar Isso no teu... não é ficção, pô. Verdade. É verdade. Grande poder e grande responsabilidade. Exatamente. Então Ele vai queria chegar. brincar, a tio Ben morreu, né? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que você... muitas vezes você aborda o cara e sei lá, o cara embriagado, visivelmente embriagado. E você não faz a apreensão do carro, e de repente o cara continua embriagado, chega lá na frente, ele destrói a tua família, né? Como teve aquela família que foi destruída ali naquele cruzamento ali da Rosa Silva com Isso. acho que é com o Nego Barata, que foi muito triste, cara, né? Uma família feliz da vida no domingo. Isso. Tinha vindo O uma pai pizza. ficou não sei quantos dias em coma e só foi descobrir. Sim, morre Terrível. morre Foi em 2016 isso aí. por ó. conta de Tem tempinho já. um cara que, de forma irresponsável, né, tava dirigindo ali a, sei lá, 150, 160 por hora dentro da cidade, né? E tem alguma coisa para dizer para quem quer ser policial ou sobre a experiência de ser Cara, policial? sobre a experiência policial, irmão, Venha. Como a gente diz nos cursos, né, de operações, vá e vença. Vai, Messi. Né? A gente precisa de gente vocacionada. Eu sigo um cara que é policial militar e ele tem um projeto de preparação para teste físico, né? Para os staffs, né? Da polícia, das polícias, né? E ele disse que ele quis ser policial porque toda vez que ele ia pro colégio, se eu bem me lembro, a história é essa, ele via que toda vez um policial entrava no ônibus que ele ia pro colégio. E despertou a vontade dele de ser policial com aquilo ali.
Ele disse que quando passava ali no Curado, descendo para o Recife, para ir para a escola, para alguma coisa, que ele viu uma viatura, ele ficava louco da vida, querendo ser policial. Então, espero que bons exemplos surjam, como esse policial que entrava no ônibus todo dia, né? Isso. Porque a gente precisa de bons exemplos, né? A polícia ela é muito massacrada com os maus exemplos, né? Ou com os erros que muitas vezes são pontuais, né? Mas nós temos todos os dias milhares e milhares de operações policiais que deram certo. Todos os dias a gente tem isso. Verdade. Policiais livrando pessoas de criminosos horrendos, né? Mas a mídia ela busca, né, achacar o policial e abafar essa função heróica. Fazer da exceção a regra. Exatamente. Né? De fazer com que a polícia seja Não, venha mesmo. Você que quer fazer concurso, estude, se prepare, né? Porque a polícia precisa de gente boa para trabalhar, com vontade. Né? E buscar também bons exemplos, né, que eu sempre falo com os amigos, né? Nada mais afasta um fiel da igreja do que um mau pastor. Porque se você está num mundo onde tudo conspira para você atentar contra o desejo de Cristo, e você procura uma igreja para buscar o caminho da verdade. Eu, quando falo pastor, não necessariamente porque é evangélico, protestante, não. Um padre também. Não, o pastor, porque o pastor de ovelhas, né? Exatamente. Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, né? Isso. E aí pode ser o pastor, então, pode ser o padre. Quando se tem um mau pastor, e às vezes se pegam esses poucos exemplos, maus exemplos, né, que se tem, tanto na polícia como nas Forças Armadas, e a mídia ela faz esse trabalho de desconstrução da imagem de fato. Né? Depois de 10 anos de exército, que eu fui entender que talvez estava lá no meu subconsciente, né, no meu imaginário, uma perversão do que era ser polícia militar. Porque quando eu estava estudando para o concurso do Exército, eu preparava amigos para fazer a prova da PM. Eu dava aula de matemática, português. Teve até um que passou, Luiz o nome dele, eu não sei onde é que ele está servindo, a gente perdeu o contato. Se você estiver vendo, Luiz, um abraço para você, meu irmão. Luiz era motoboy, entregava remédio lá na Pague Menos, eu era operador de caixa e ele era motoboy, a gente estudava junto. E assim, depois eu comecei a entender, tipo assim, talvez o trabalho que a mídia fez de desconstrução da imagem da PM pode ter me influenciado lá atrás em não querer nem tentar ser PM. Tá entendendo? Depois que eu fui entender. E esse programa aqui, ele tem, eu vejo com uma importância enorme, porque não tem isso aqui em Pernambuco. E tem muita gente boa aqui que essas histórias vão acabar morrendo. Entendeu? Essas histórias que são de sucesso. Se depender de nós não, né? Não, se depender de nós não. Sobre história, Tiago, pega esse teu gancho aí, sobre história que vai acabar morrendo. Essa pandemia aí, tivemos um policial lá do Core que faleceu, né? Teve Covid e faleceu. Hélio, o operador tático 16 lá. Rapaz, Hélio é outro exemplo de um cara extremamente conhecedor de arma e da história das armas no contexto das guerras. Caramba. Meu irmão, Hélio entrava para dar uma aula com um apagador e um pincel. Meu irmão, esse cara começava a falar. Você começava a pensar assim, meu irmão, eu não sei nada, velho. Eu não sei nada. Sabe aquele treino de jiu-jitsu que vai treinar com o mestre, que tu só mexe a bola do olho assim, que o cara... Toma posição. Tome posição, tome amassa, finalização. Cara. Mesma coisa era Hélio, pô. Ele começava a falar de arma, falava, bicho, eu não sei nada, velho. Eu não sei nada. Resultado, né? Pra não deixar a história morrer. Nesse sentido, né? Sim. Hélio faleceu e ele não teve tempo de escrever tudo que ele conhecia. Todo aquele conhecimento que Hélio tinha, até onde eu sei, não sei se tem alguma coisa escrita que pode ser publicada, mas até onde eu sei, morreu com ele. Então imagine, se esse programa tivesse sido feito há, sei lá, 5 anos atrás, percebe? E tivesse passado aqui uma figura como o Hélio, e ele pudesse ter falado do que ele conhecia a respeito de armas. Tá entendendo? É justamente não deixar a história morrer. Né? Isso é massa. Vamos divulgar as histórias dos nossos policiais. Tem muito policial bom para vir falar aqui, que já convidei, já topou vir. Peço a quem está
assistindo aí, oração pelas almas de Wilson, Carlos Eduardo Zé Gotinha e Hélio. E para concluir o programa, agradeço ao meu amigo Rodrigo por ter vindo aqui. Cara, pra mim foi um prazer, irmão. Me prestigiado. Estreando com chave de ouro, né, o programa. Quem tá se sentindo prestigiado sou eu, né? Tô estreando ainda. Estreando. Quero mandar um abraço para a família de Rodrigo. Obrigado, aí, que mora no meu coração também. Tem dois galeguinhos lindos. Você participa da minha família, inclusive foi pro meu casamento, né? É verdade. Então foi. A polícia faz isso, Isso. cria laços de amizade que ficam para a vida toda, cria histórias que nos tornam homens, porque para mim a gente estava falando dos exemplos de homem. O homem é aquele que não só defende sua família, mas morre lutando por algo que acredita. Perfeito. Né? Quando eu levei um tiro, o Rodrigo me disse assim: feliz do homem que morre defendendo aquilo que acredita, e é verdade. E se você quer entrar na polícia, quer ser herói, quer estar com a gente aqui, chama no Pod Gatita.